A Europa está passando provavelmente pelo maior choque desde a Segunda Guerra Mundial, e tudo o que conhecíamos até agora está sendo questionado. Porque o fundamento que sustentou a Europa nas últimas décadas está desmoronando rapidamente. Em um cenário mundial tenso, Trump agora ameaça países europeus não só economicamente, mas também com violência e força militar. Ao mesmo tempo, ele critica as democracias europeias como o maior perigo que China ou Rússia, questiona a OTAN e agora expõe quase diariamente os representantes europeus ao ridículo público. Tudo isso faz parte de um padrão maior de mudanças de poder, novas zonas de influência, uma nova política de grandes potências e uma América que se afasta cada vez mais da Europa. A era da fragmentação em pequenos estados e dos debates intermináveis parece ter acabado de vez. Algo extraordinário tem ocorrido em Bruxelas nas últimas semanas. Militarmente, economicamente e estrategicamente, o continente começa a se apresentar de uma nova forma, não por idealismo, mas por pura necessidade. Especialmente Macron, assim como os chefes de Estado da Escandinávia, estão avançando nessa direção e querem alcançar uma independência total em relação aos Estados Unidos. E assim surge agora um plano que por muito tempo foi pouco considerado e era visto como um tabu político. Uma Europa que se une mais do que nunca. Uma Europa que, se necessário, defende a si mesma, que se torna um dos blocos de poder mais fortes do mundo e que, a longo prazo, pode resultar em um superestado. Os chamados Estados Unidos da Europa. Um plano bastante inacreditável, mas que já vem sendo discutido há décadas nos círculos políticos. E que deve servir como um contrapeso político aos Estados Unidos. Já agora, mudanças tão profundas estão sendo exigidas. Estamos falando de um exército europeu, de um escudo nuclear europeu e de uma política externa e geopolítica totalmente própria. Com isso, a longo prazo, algo parecido com um Estado comum realmente poderia surgir. Portanto, está mais do que na hora de analisarmos esse tema com mais atenção. Quais ações a Europa planeja para se afastar dos Estados Unidos? Por que uma Europa unida pode se concretizar agora? Quais seriam suas vantagens e desvantagens? Como o velho continente poderia voltar a ser uma grande potência com isso? Analisaremos essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Já na primeira metade do século XX, intelectuais, políticos e diplomatas europeus perceberam que o continente, em sua forma fragmentada, era permanentemente instável. A Primeira Guerra Mundial evidenciou como as rivalidades entre Estados-nação levavam a Europa a sucessivas catástrofes. Pela primeira vez, o velho continente perdeu a liderança mundial para os Estados Unidos. Na década de 1920 surgiram então os primeiros conceitos detalhados para uma Europa federal. Uma das propostas mais proeminentes veio em 1929 do ministro das Relações Exteriores francês, Aristide Briand, que diante da Liga das Nações se mostrou aberto a uma federação europeia. Paralelamente, intelectuais, economistas e o movimento pan-europeu argumentavam que a Europa só poderia ser uma potência unida. A visão era explicitamente federal. Instituições comuns, uma política externa coordenada e, a longo prazo, até mesmo uma identidade europeia. Ações nacionais isoladas deveriam ser contidas dessa forma, e o continente manteria sua influência com uma voz unificada. Mas a ideia fracassou estrondosamente na época diante da realidade política. O nacionalismo permaneceu mais forte do que a cooperação. A crise econômica mundial, a partir de 1929, agravou as diferenças. Regimes autoritários ganharam influência e, no mais tardar com a ascensão de Hitler, qualquer visão de uma União Europeia voluntária tornou-se ilusória. A Segunda Guerra Mundial não só encerrou esse debate, como também levou ao fim do poder europeu e à ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Pois, após 1945, a Europa estava arrasada política, econômica e militarmente. As economias nacionais colapsaram e os sistemas políticos estavam desacreditados. Porém, o continente estava militarmente incapaz de agir, e foi então que os Estados Unidos surgiram como vencedores e potência organizadora. O Plano Marshall injetou bilhões na reconstrução da Europa Ocidental, tanto por solidariedade quanto por interesse próprio. Uma Europa economicamente estável não deveria cair na esfera de influência da União Soviética e, a longo prazo, deveria permanecer sob a proteção dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, surgiu um acordo de segurança que molda o futuro da Europa até hoje, a OTAN. Com o passar das décadas, o equilíbrio ficou mais assimétrico. Enquanto durante a Guerra Fria, os europeus ainda mantinham forças armadas relativamente fortes, a partir dos anos 90, o poder militar, a dissuasão nuclear e a projeção global passaram a vir quase exclusivamente dos Estados Unidos. No começo, parecia vantajoso para todos. Para a Europa, era prático. A segurança foi terceirizada e os gastos com defesa continuaram baixos. Os Estados Unidos tinham um escudo protetor, exerciam grande poder sobre o velho continente e ascendiam como única superpotência mundial. Mas essa ordem tinha um preço.
A Europa perdeu, em décadas, a capacidade de pensar estrategicamente sozinha. A política externa seguiu fragmentada, as capacidades militares incompatíveis e os processos de decisão mais lentos. Assim, desde os anos 2000, esse modelo começou a balançar. Com os Estados Unidos voltando-se gradualmente ao Pacífico, surgiram novas prioridades e rivais, enquanto a Europa manteve-se surpreendentemente passiva. Consideraram a proteção garantida e ignoraram que a dependência vira problema quando o protetor redefine seus interesses. A chamada guinada estratégica já começou sob Barack Obama. Os Estados Unidos passaram a voltar cada vez mais sua atenção para o Pacífico, para a ascensão da China e para a questão de quem irá determinar a ordem global do século XXI. Mas ninguém personificou essa reorientação e essa nova geopolítica tanto quanto Donald Trump. A doutrina America First questiona por que os Estados Unidos devem gastar bilhões defendendo outros países. Declarações como "a OTAN é um mau negócio" ou "a Europa está se aproveitando de nós" atingiram a Europa em cheio. E ele também mostra como essa nova ordem mundial funciona na prática, ou seja, quando os estados mais poderosos impõem novamente seu poder sobre os estados menores. Tudo isso começou com a invasão russa da Ucrânia, está sendo praticado atualmente por Trump na Venezuela e eme todo o hemisfério ocidental, e pode em breve se tornar realidade também no leste asiático com a invasão de Taiwan pela China. E, em meio a tudo isso, está a Europa, aparentemente como última defensora da velha ordem. A ameaça militar à Groenlândia, vinda de quem deveria ser o aliado mais próximo, provavelmente alertou todos em Bruxelas. Agora, uma reorientação estratégica completa deve acontecer em ritmo acelerado, e Ursula von der Leyen já falou em uma guinada de 180 graus. Segundo Macron, a Europa está em um momento histórico em que precisa decidir se quer amadurecer geopoliticamente ou continuar dependente de potências protetoras externas. Nesse momento, trata-se principalmente das Forças Armadas. Já no ano passado, foi aprovado o megaprojeto Rearm Europe, no qual a defesa deixou de ser considerada uma tarefa puramente nacional e passou a ser uma competência central europeia. A aquisição conjunta de armamentos está sendo ampliada de forma massiva e a produção de armas europeias está sendo promovida de maneira direcionada. Empresas europeias devem ser priorizadas e a dependência dos Estados Unidos reduzida gradualmente. Ursula von der Leyen afirmou que a Europa precisa agir sozinha se preciso. Isso é uma mudança significativa na política de segurança. O objetivo é que, no futuro, exércitos europeus usem sistemas, peças de reposição e padrões iguais. Além disso, é preciso criar nova estrutura de comando militar, tropas de intervenção rápida, um comando mais integrado e planejamento conjunto de operações, sem depender dos Estados Unidos. A reorientação não se limita às Forças Armadas. A União Europeia também adota medidas drásticas na economia. Estamos falando de dívidas e gastos conjuntos para a defesa, com um fundo comum. O que era exceção na crise do euro e na pandemia, agora se aplica à política de segurança. A Europa financia seu poder cada vez mais em conjunto. Além disso, Emmanuel Macron fala que a França poderia estender o escudo nuclear para outros países europeus e que, a longo prazo, deve surgir um exército europeu próprio. A União Europeia deve assim se transformar de uma aliança política e econômica em um ator de segurança com capacidades próprias, de modo que tudo isso, a longo prazo, realmente leve a algo semelhante a um superestado, ou os Estados Unidos da Europa. Pois, objetivamente falando, a Europa teria todas as condições para se apresentar como uma superpotência independente. No conjunto, a União Europeia é uma das maiores economias do mundo. Seu produto interno bruto combinado está em segundo lugar no mundo, não muito atrás dos Estados Unidos, à frente da China e muito à frente da Rússia. Há um mercado interno de cerca de 450 milhões de pessoas, mais do que os Estados Unidos altamente qualificadas, tecnologicamente avançadas e economicamente integradas. Sendo que o mercado interno já está sendo ampliado para incluir outros atores poderosos como a América do Sul, o Canadá e a Índia, ou seja, o mapa já mudou drasticamente. A Europa também tem grande capacidade industrial. De alta tecnologia à engenharia mecânica, química, aeroespacial e defesa, quase todos os setores estratégicos estão presentes. A Europa sempre teve potencial, mas sua fraqueza foi a fragmentação. Se a Europa unisse sua força industrial, econômica e militar, poderia a longo prazo competir de igual para igual com Estados Unidos e China globalmente. Economicamente, uma integração ainda mais estreita poderia aumentar significativamente o PIB, uma aquisição conjunta reduziria custos, eliminaria estruturas duplicadas e aumentaria enormemente a eficiência. A Europa poderia falar a uma só voz na política externa, segurança e frente a grandes potências. Esses fatores, junto a um exército forte e unido, fortaleceriam a posição de negociação e evitariam que estados fossem postos uns contra os outros. Porém, é aí que surgem os problemas. Porque um aumento de poder desse tipo pressupõe que a soberania nacional seja cedida.
Defesa, política externa, orçamento e até mesmo decisões sobre guerra e paz deixariam de ser decididos só nos parlamentos nacionais, passando ao nível europeu. Para muitos estados, isso ainda é inaceitável. Há grandes diferenças políticas e culturais na Europa, e as percepções de ameaça variam. Países do leste europeu consideram a Rússia ameaça existencial. No sul, o foco é a migração africana. Já os nórdicos, após a questão da Groenlândia, veem os Estados Unidos como principal ameaça. Quanto mais poder vai para Bruxelas, maior a distância entre quem decide e a população. Hoje, a UE já é vista como tecnocrática e difícil de controlar. Maior concentração de poder pode aumentar o distanciamento e fortalecer a resistência política. Já vemos a ascensão de partidos nacionalistas em muitos países. Esses partidos representam exatamente o oposto da unidade e prefeririam voltar ao tempo anterior à UE. Além disso, países problemáticos como Hungria ou Eslováquia frequentemente paralisam as decisões. No final das contas, a Europa se depara com um dilema clássico. Mais unidade significa mais força, mas também menos controle nacional. Mais segurança traz mais poder e responsabilidade compartilhados. E o caminho para o superestado promete estabilidade externa, mas também traz potencial de conflito interno. No final, tudo se resume a um ponto central. A Europa deve superar iniciativas isoladas e agir unida. Neste momento, importa menos se isso será um superestado comum ou uma união mais estreita. Os europeus precisam se ver como uma comunidade de destino comum. No futuro, talvez a Groenlândia seja lembrada como um desses momentos. E é exatamente por isso que a questão não é se a Europa teria potencial para se tornar uma superpotência, pois isso é indiscutível. A verdadeira questão é se a Europa está disposta a pagar o preço por isso. Mas o que vocês acham? Vocês acham que no futuro pode surgir um superestado como os Estados Unidos? Comentem aí. Se vocês também têm interesse em saber por que a Europa está se aproximando ainda mais do Canadá, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!